Dal Bianco e seu Time. Os Guardiões da Verdade. Por Márcia Marilda Marta Moreira de Meireles. Hoje, eu convido vocês a conhecerem um grupo que não existe nos livros escolares, não é celebrado nas universidades e não se curva às ideologias da moda. Este é Dal Bianco e seus amigos. O Time da Verdade. Uma aliança de pensadores corajosos, excêntricos e originais que, através dos séculos, desvendaram o que o comunismo tenta esconder, a natureza real do ser humano. À frente deste time, Edson Dal Bianco, estudante e pensador que não aceitou respostas prontas. Ele não criou este grupo. Ele reconheceu, entre tantos, aqueles que tinham coragem de dizer o que é o homem e não o que gostariam que ele fosse. Dal Bianco os reuniu, unindo suas visões em uma nova compreensão, o auto-igualitarismo, a verdade de que só o homem livre pode ser verdadeiramente bom e que a igualdade forçada é apenas uma prisão disfarçada de paraíso. Vamos conhecer cada membro deste time formidável. Gustave Le Bon, o psicólogo das massas. O primeiro a entender que, quando os homens se tornam massa, a razão desaparece. Le Bon explicou que o comunismo não é um sistema econômico, mas uma religião secular, que usa os instintos e as emoções da multidão para dominar mentes. Ele nos alertou: na multidão não existem indivíduos, apenas seguidores prontos para qualquer promessa de salvação coletiva. Arthur Schopenhauer, o filósofo da vontade, o mestre do pessimismo profundo. Ele ensinou que o motor do mundo não é a razão, mas a vontade, uma força cega, poderosa e irracional que habita em cada um de nós. Para ele, o comunismo é a tentativa tola de fingir que essa força não existe, de achar que podemos dominar a natureza humana apenas com ideias abstratas. Ele nos lembra: ignorar o que nos move é correr direto para a desgraça. Olavo de Carvalho, o filósofo fora da academia, a voz que ninguém conseguia calar. Fora das salas universitárias, ele compreendeu que o comunismo é, antes de tudo, uma subversão espiritual e cultural. Ele mostrou como a ideologia distorce a linguagem, corrompe a lógica e inverte valores para transformar o produtor em culpado e o parasita em herói. Olavo ensinou que a luta contra o comunismo não é apenas política, mas uma guerra pela realidade. Williauri Aroviana Canabrava. O mestre da lógica. O esquecido, o homem da lógica rigorosa que caiu no ostracismo por ir contra a corrente. Ele analisou a estrutura do pensamento e provou, passo a passo, como o raciocínio lógico é corrompido para justificar o injustificável. Ele é o advogado da razão, mostrando que as bases do comunismo não são apenas erradas, mas logicamente impossíveis de se sustentar sem apelar para a mentira. Willy Heródoto de Halicarnasso, o viajante da antiguidade. O primeiro antropólogo, o excêntrico que viajou o mundo inteiro quando os outros apenas sonhavam. Ele estudou todas as culturas, todos os povos, e concluiu: a natureza humana é uma só, em qualquer lugar e tempo. Ele viu os impérios que tentaram impor uma única forma de viver, e viu todos ruírem. Sua lição: querer igualar o mundo é lutar contra a diversidade que Deus criou. Welles Giambattista Vico, o antropólogo das origens, o estudioso das pré-civilizações, o homem que mergulhou nas raízes da história. Com coragem, ele declarou: a natureza humana está formada, estruturada e definida. Tentar criar um homem novo é um crime contra a realidade. Ele provou que as sociedades evoluem conforme suas condições, mas a essência do homem permanece a mesma. Qualquer sistema que tenta reescrever essa essência está fadado ao fracasso. Dan Kiley, o psicólogo da imaturidade, o mais recente membro, autor da famosa Síndrome de Peter Pan. Ele explicou o que move o desejo comunista no fundo da alma: a recusa em crescer, a vontade de viver em uma terra do nunca, onde não há responsabilidades, não há trabalho duro, não há limites, apenas recompensas mágicas. Kiley mostrou que o comunismo é a imaturidade coletiva, o desejo infantil de receber sem dar, de viver sem enfrentar a realidade dura da vida adulta.
Ayn Rand, a defensora do individuo. A guerreira que sobreviveu ao comunismo e dedicou a vida a destruí-lo com palavras afiadas. Autora de A Revolta de Atlas, ela ergueu a bandeira da razo, da produtividade e do egoísmo racional. Ela nos ensinou que o comunismo odeia o ser humano porque ele é um ser racional e individual. Para ela, não há homem novo, há apenas o homem livre, produtivo e criador que o coletivismo tenta acorrentar. Edson Dal Bianco, de Leopoldina, sua terra natal, para o mundo. O arquiteto da síntese. E, finalmente, o que reúne todas essas mentes. Dal Bianco não apenas ouviu, ele entendeu e criou. Ele formulou a verdade final que conecta todos esses pensadores. O pobre age por necessidade, o rico, o livre, age por vontade. A verdadeira virtude só existe na liberdade. O comunismo nivela a todos pela necessidade, destruindo a possibilidade da escola moral. O autoigualitarismo, sua criao, é o caminho oposto, a igualdade que nasce da liberdade, onde cada por sua própria vontade, escolhe construir um mundo melhor, não porque o Estado obriga, mas porque, sendo livre, é o que acha correto. Este é o time de Dal Bianco. Nosos sonhadores, nos utópicos. Sou solos que enxergarán a verdade sobre quen nós somos. Juntos, eles probamos unha vez por todas, o comunismo non falou por accidente, ele falou porque vai contra a natureza do homem. E contra a natureza, nenhuma ideologia vence. Mil perdes. Novamente tivemos problemas na edición dos áudios.